Escute isso com bastante atenção. Existe uma armadilha invisível escondida nas palavras mais comuns que você pronuncia sem pensar. E essa armadilha, sem você perceber, pode estar esvaziando sua vida de bênçãos enquanto abre espaços para interferências emocionais pesadas ao seu redor. Milhões de pessoas, nesse exato momento, estão respondendo uma pergunta simples da mesma forma que você. E segundo um princípio muito antigo da Cabala, isto quebra uma camada de proteção importante do campo pessoal. E isso não é só superstição, é uma observação de padrão humano repetido por muitas gerações. Existem respostas que funcionam como chaves, chaves que abrem o seu campo emocional e simbólico para forças que você não deveria convidar para entrar. Quando você revela determinadas informações sobre o seu estado sem perceber, está criando uma abertura. Como isso funciona? É por essa abertura que entram comparação, inveja, interferências que não são necessariamente intencionais, mas que ainda assim afetam sua prosperidade, a sua saúde e até a sua paz. A maioria das pessoas comete esse erro várias vezes por dia e depois não consegue compreender o que está fazendo para construir isso, e parece que tudo desmorona, né? Sempre surgindo obstáculos em cima da hora e acaba que a abundância nunca chega ou nunca permanece. Hoje eu vou te mostrar exatamente aqui como funcionam essas palavras, quais são elas e qual é a forma correta de você responder segundo o ensinamento cabalístico antigo, que te protege desse tipo de palavras. Se você alguma vez já se contestou, já procurou perceber como funciona isso, eu vou te contar uma história agora para contextualizar isso. Ao longo da minha vida, eu me dediquei a muitos campos de estudos diferentes: comportamento humano, mente, consciência, observação psicológica e também tradições espirituais antigas. E a Cabala é uma dessas tradições que sempre fizeram parte da minha estrutura simbólica e de leitura de realidade. Não como uma religião, mas como um sistema mais de compreensão dos efeitos invisíveis e das nossas escolhas. E isso não invalida em nenhum nível minha ligação com o pensamento científico. Logo disso, pelo contrário, eu vejo a ciência e a espiritualidade como uma linguagem de diferentes, observando o fenômeno humano com ângulos distintos. É o que eu sempre falo, que é a mesma coisa. O que eu vou compartilhar aqui não é um dogma e nem algo místico, tá? Eu não quero convencer aqui ninguém de nada. É simplesmente uma observação aplicada à vida real, enfim, e vou te contar essa história. Uma vez eu conheci um homem, e era um homem comum, né? Totalmente estável. E ele tinha mais ou menos pouco mais de 40 anos e morava numa cidade e trabalhava numa área há muitos anos. Ele tinha família, tinha amigos, né? E tinha uma rotina normal. E era o tipo de homem que se dava bem com todo mundo, daqueles que parava para conversar, que contava história, que respondia com naturalidade, enfim, a vida dele era totalmente normal. E é justamente aí que começa o ponto central dessa história. Sempre que quando alguém perguntava para ele como você está, ele respondia, ou no bar, ou no futebol, ou pronto, em qualquer lugar, no elevador, enfim. Se as coisas estavam indo muito bem, ele contava exatamente tudo. Ele falava do dinheiro, da esposa, dos filhos, pronto, o que tava, das oportunidades profissionais, mencionava os planos dele, né, as viagens que ainda estavam por fazer, os projetos que ainda nem tinham se concretizado, ele já falava. E para ele aquilo tudo era muito natural, muito normal. Na cabeça dele, era simplesmente estava aliviando e compartilhando com pessoas de confiança. Ou seja, não esconder nada era coisa que não tinha um certo medo, não precisava ter um medo para ele. E cada vez que ele falava com detalhes aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele estava abrindo um campo que ainda não estava sólido. É como se ele colocasse algo delicado em cima da mesa, no meio de qualquer conversa, sem nenhuma proteção. Pronto, no começo nada parecia errado. Os amigos ouvia, ria, comentava, falava, ai, pô, que bom, merecido, tomara que dê certo, estamos torcendo.
Mas pouco a pouco começaram a surgir algumas interferências estranhas. Nada muito grande para chamar a atenção dele, de princípio. Um negócio atrasava, uma oportunidade que parecia certa, de repente esfriava, o dinheiro que estava quase sempre entrando tratava, tipo assim, de chegar no último momento. Pronto, ele começou a sentir que tinha alguma coisa errada. E aquela sensação de desconforto, de esforço dobrado, como se tudo começasse pronto, sair pela mão dele sem ele perceber. No início, ele tentou racionalizar isso, pensou que fosse só estresse, pensou que fosse uma maré de azar, pensou que fosse apenas o mercado ou o momento da vida dele. Mas aí que entram os padrões e começaram a se repetir. Sempre depois de ter falado algo da vida dele, sempre depois de ter contado algo que ainda não estava garantido, pronto, numa conversa banal com alguém, pronto, mais velho ou com algum amigo, as coisas começaram a mudar. E ele estava um dia no local e uma pessoa mais velha ouviu em silêncio, né, o que ele estava falando, não falou nada, não interrompeu e pronto, simplesmente ficou ali observar ele contar. Então esse senhor fez uma pergunta para ele: para quantas pessoas você contou isso até antes disso acontecer? Ele ficou meio travado assim por um momento e depois, pronto, pensou. Respondeu quase, tipo assim, meio que rindo: pra muita gente, sei lá, eu comentei com alguns amigos, tava feliz e compartilhei. E aí, pronto, ele começou a enxergar, né, aquilo de acordo com o que o senhor estava falando. Você tá colocando a sua vida em circulação, antes dessas coisas acontecerem. E você tá expondo a sua vida. E aquilo não foi uma crítica, foi mais uma constatação. E foi ali que aquilo chamou a atenção dele, né? Pela primeira vez, foi a primeira vez que alguém falou sobre a cabala para ele. E aquilo ficou ecoando na cabeça dele. O Senhor disse de uma forma muito sábia: você está abrindo o seu campo para qualquer emoção que esteja por perto. Aí ele, campo? Emoção? Interferência, né? Ficou assim, que maluquice que é essa, né? Mas aos poucos ele começou a observar que a própria vida, com atenção, de acordo com aquilo, e foi impossível de ignorar os fatos. Sempre que ele comentava algo que ele pensava que estava garantido, aquilo se dispersava, não acontecia. Ou seja, simplesmente evaporava. Ou falhava, atrasava, ou ele se esforçava demais para conquistar. E foi nessa mesma conversa que ele ouviu essa explicação simples de uma tradição cabalística, né? Que na cabala existe a ideia de que tudo existe, precisa de um recipiente, ou seja, uma panela para sustentar, como se fosse isso. Não basta simplesmente surgir ou algo começar. É preciso que exista um espaço, né, dentro daquela panela para conter aquilo. E quando esse espaço está aberto demais, ele vaza. E não é só por aí. Coisas que não deveriam entrar também encontram passagem por ali. E ele ouviu aquilo, pronto, nunca tinha pensado naquilo. O Senhor falou: quando você fala da sua vida, você transforma a sua própria história num recipiente sem tampa. E um recipiente sem tampa, ela não protege. Qualquer coisa que possa passar por ali, pode tocar. Qualquer emoção pode se misturar ali. E aqui entra um ponto essencial que a maior parte das pessoas entende errado. Isso não tem a ver com as pessoas serem más. Não tem a ver com alguém querer te prejudicar. Na maioria das vezes, tem a ver com uma inveja inconsciente. Uma emoção que surge automaticamente quando alguém ouve algo que gostaria de estar vivendo, mas ainda não está. E alguém escuta sobre uma oportunidade financeira, por exemplo, enquanto está endividada. Alguém que ouve sobre um projeto que está fluindo enquanto o seu próprio está completamente travado. Quando alguém escuta sobre a estabilidade enquanto a sua vida está uma completa insegurança. Mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo sem desejar mal nenhum, o contraste daquilo dói na outra pessoa. E essa dor interna gera uma vibração, lembra da vibração? Desorganizada. E isso não é culpa de ninguém, é o efeito, causa e efeito. E a energia sempre busca um ponto de contato.
Quando você verbaliza detalhes específicos da sua vida, você cria exatamente esse ponto. Isso não é porque alguém jogou algo em você, uma praga em você, mas porque você mesmo deixou algo exposto antes da hora. E ele começou a perceber que isso não era uma coincidência e também não era um azar, era uma espécie de padrão. E existe aqui um ponto que quase todo mundo percebe completamente errado. Quando se fala em inveja, a maioria das pessoas imagina algo consciente, intencional e até maldoso. Como se fosse alguém desejando ativamente que você perca o que você tem. Lógico que existem pessoas assim, mas deixa eu explicar. O que os estudos cabalísticos mostram que é algo mais sutil, é algo muito sutil. E por isso é muito comum. A inveja, na maior parte das vezes, não nasce de um desejo de prejudicar o outro, ela nasce do contraste interno. Uma pessoa escuta que sua vida está avançando enquanto a dela parece completamente parada. Quando alguém ouve que você está prosperando, enquanto a outra pessoa está lutando silenciosamente para pagar as contas, né? Com dificuldade financeira. Então, quando alguém escuta que seu projeto está caminhando, está dando tudo certo, enquanto ela está extremamente frustrada com com as suas questões pessoais. Mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo sendo sem querer ter o teu mal, aquilo pega dentro da pessoa. Então, essa sensação acontece antes desse pensamento, antes da intenção, antes da moral. É uma reação emocional automática. E emoção também é energia. É uma energia que, quando encontra consciência, ela se projeta para fora. E é por isso que os antigos nunca falaram em se proteger das pessoas. Eles falavam em não criar contrastes desnecessários. Porque quando você verbaliza a força do verbo, com entusiasmo, detalhe específico da sua vida, você cria um quadro completo na frente de alguém que talvez esteja vivendo o oposto completo. Esse quadro gera uma comparação. E essa comparação gera uma dor, um incômodo. Essa dor, ela mesmo que silenciosa, ela acaba se tornando uma vibração muito pesada. Isso não é maldade. É humano isso. E o problema não é o sentimento do outro. O problema é quando essa emoção encontra um campo aberto. E o campo aberto surge exatamente quando você expõe demais aquilo que ainda estava em processo. Foi aí que esse rapaz, esse senhor que eu conheci, ele começou a lembrar das situações específicas. As conversas no bar, depois do trabalho, comentários sem pensar no futebol, no final de semana, né? As pequenas falas soltas sobre o dinheiro, que ainda nem tinha entrado, os projetos que ainda não estavam assinados, mas ele já estava contando com aquilo, né, como se tivesse acontecido. Os planos que ainda dependiam de vários fatores e pronto. Ele percebeu que quase sempre aquilo, depois das conversas, as coisas travavam. E não assim de uma forma totalmente dramática, mas o suficiente para deixar ele bem desgastado. Os atrasos, as mudanças, enfim. E as pessoas paravam simplesmente de responder, algo que já estava completamente pronto, era travado, enfim. E não é preciso, né, que alguém te deseje o mal para que haja interferência. Basta que exista uma emoção desorganizada que encontre uma abertura. E essa abertura, na maioria parte das vezes, ela não vem do outro. Ela vem da forma como você fala da sua própria vida. Sempre depois de falar demais, sempre depois de você se abrir com quem não precisava daquela informação. E foi aí que ele entendeu algo e o que deixou desconfortável. Proteger não é desconfiar das pessoas. Proteger é assumir a responsabilidade pelo seu próprio campo. Com o tempo, ele começou a perceber que não era só falar das coisas boas que causava esse tipo de interferência. Existia um outro extremo aparentemente inofensivo, mas igualmente prejudicial. A reclamação constante era uma delas. Ele começou a lembrar de pessoas ao redor e também de certos momentos da sua vida que a resposta para a pergunta como você está virava quase aquele desabafo. Ah, tô cheio de trabalho, cansaço, falta de dinheiro, tô com problema de saúde, enfim, problemas na relação. E
e sempre a ditar aquelas mesmas palavras ou os mesmos temas. E aí ele ouviu algo que no primeiro momento incomodou ele bastante. Toda vez que você descreve sua vida como um problema, você está ensinando o seu campo a funcionar como um problema. Aquilo bateu forte nele, porque ele sempre acreditou que estava apenas sendo honesto. Eu não estou mentindo, pensava. Eu só estou falando a verdade, né? Compartilhando a minha vida. Mas essa explicação que esse senhor deu para ele foi ainda mais confortável, mas ao mesmo tempo teve um insight nele, uma espécie de libertação. Entre mentir e expor toda a sua vulnerabilidade, existe um espaço intermediário. Um espaço que a Cabala chama de bênção protetora. Quando você reclama o tempo todo, você transforma a sua palavra num decreto. Você não está apenas descrevendo a um estado passageiro. Você está informando e afirmando sua identidade. Estou cansado. Minha vida é difícil. Tudo dá errado para mim. E aí o campo responde exatamente a isso. Não porque o universo está te punindo, mas porque o recipiente, lembra da panelinha? Foi moldado exatamente para receber aquilo que foi nomeado. E foi aí que ele entendeu algo muito importante. Expor conquistas demais enfraquece. Reclamar demais também enfraquece. São lados opostos do mesmo erro. Usar as palavras sem consciência, nos dois casos, algo se abre. Ou para a inveja inconsciente, ou para a repetição da própria dor. E nos dois casos, o resultado é o mesmo. O fluxo começa a falhar. E não é porque a vida está contra você, mas porque o seu próprio campo foi ficando cheio de rachaduras. E ele começou a entender que o problema não era falar, e nem como falar, e quando falar, e para quem falar. A sabedoria nunca esteve no silêncio absoluto. Sempre esteve na direção inteligente da forma que ele dizia a palavra. Foi nesse ponto que ele ouviu algo que se organizou tudo dentro dele de uma vez por todas. Na Cabala, existe um conceito fundamental chamado Kli. Kli significa recipiente. Tudo que existe precisa de um recipiente para se sustentar. Sua vida é um recipiente, sua consciência é um recipiente, seu campo emocional é um recipiente. E a abundância, aquilo que os textos chamam de shefá, não entra onde há uma estrutura para conter. O erro comum é pensar que a abundância é só receber. E não é. A abundância é receber e conseguir manter. Um recipiente pode estar vazio, mas íntegro. E pode estar cheio, mas rachado. Quando ele está rachado, tudo que entra começa a vazar. E essas rachaduras não surgem do nada. Elas criam aos poucos através de hábitos invisíveis, pensamentos repetidos de escassez, palavras ditas sem consciência, exposição excessiva da própria intimidade. Cada vez que ele respondia, como você está? Com uma lista de detalhes de tudo que estava indo bem ou tudo que estava dando errado, ele criava mais e mais fissura. Se falava demais das conquistas, abria espaço para interferência emocional externa. Se reclamava demais, reforçava internamente a narrativa de dificuldade. Nos dois casos, o Kli se enfraquecia. Foi aí que ele entendeu algo muito crucial, que não basta querer somente prosperar. É preciso ser capaz de sustentar quando prospera. A shefá é delicada, principalmente no início. Quando algo está fresco, quando ainda está se formando, quando ainda não se materializou completamente, qualquer rachadura é suficiente para vazar. E por isso os antigos diziam, não conte seus sonhos antes que eles se realizem. Não fale de planos antes de se concretizarem. Não exponha bênçãos antes de estarem ancoradas.
Não é por medo, mas por maturidade espiritual. Porque aquilo que ainda não está em gestação precisa de silêncio, precisa de contentação, precisa de tempo. Ele percebeu que muitas coisas na vida dele não tinham ido embora por falta de merecimento nem por erro, mas porque ele mesmo não tinha protegido o campo enquanto elas estavam se formando. Essa percepção não trouxe culpa, trouxe responsabilidade. E responsabilidade, quando é consciente, ela devolve poder. Foi então que ele ouviu algo que à primeira vista pareceu simples demais para ter tanto peso. A pessoa que estava explicando, aquele senhor, tudo isso para ele disse: a proteção começa na forma como você responde à pergunta mais comum do dia: como você está? Ele riu no começo, parecia um exagero tudo aquilo. Mas quanto mais pensava, mais percebia o quanto essa pergunta aparecia o tempo todo no elevador, no trabalho, no bar, no futebol, em mensagens do WhatsApp, em encontros casuais. E quase sempre a resposta vinha no automático. A explicação que ele ouviu vinha direto da tradição cabalística, ensinada durante séculos de forma oral apenas para alunos mais atentos. Existe uma fórmula simples de proteção verbal que fecha imediatamente qualquer abertura desnecessária no campo pessoal. Essa fórmula tem 3 elementos essenciais. O primeiro é o reconhecimento do divino. O segundo é a neutralidade. O terceiro é o redirecionamento da atenção. Quando esses 3 elementos estão presentes, a palavra deixa de expor e passa a proteger. A resposta mais simples que contém tudo isso é: graças a Deus, bem, e você? Ou, em outra forma, Baruch Hashem, tudo bem, e você? Parece pouco, parece até bem banal isso, mas o que acontece aqui é muito profundo. Quando você diz graças a Deus ou Baruch Hashem, você retira o ego do centro da narrativa. Você deixa claro, mesmo que de forma sutil, que aquilo existe na sua vida não é apenas um mérito pessoal, é bênção. E a inveja não encontra onde grudar, quando a fonte é reconhecida como algo maior do que você, do que seu ego. Quando você diz apenas bem, você não cria a curiosidade excessiva, você não gera comparação e nem desperta pena nem admiração exagerada. Você apenas se mantém no eixo. E quando você completa com e você? Você fecha o foco imediatamente. E aí a atenção sai do seu campo e volta para o campo do outro. E aí o portal se fecha. Não há uma exposição, não há uma mentira. Há uma inteligência simbólica, há uma maturidade espiritual, há uma maturidade ancestral. Ele percebeu que essa resposta não o tornava frio e nem afastava ele das pessoas. Apenas o impedia de se abrir onde não era necessário. E aqui eu deixo algo muito importante para dizer com clareza que isso não quer dizer que você nunca precisa se abrir ou que existem pessoas específicas de confiança real com que você possa compartilhar. Mas mesmo nesses casos, a Cabala ensina cuidado com o tempo. Não revele bênçãos que ainda estão em processo. Não fale de dinheiro que ainda não entrou. Não exponha projetos que ainda não se concretizaram. Até algo se materializar completamente, ele ainda é frágil no plano simbólico. Esperar não é medo, é respeitar o processo. Agora, se você que está ouvindo faz sentido, se você já sentiu que algo começou a travar logo depois de você contar sobre algo da tua vida, escreve algo simples nos comentários. Escreve: eu respeito o segredo da palavra. Mas não escreve para mim. Escreve como um compromisso com você mesmo. Porque quando você escreve, você não está só concordando. Você está selando com intenção. A força do verbo, a força da escrita.
E depois, se você quiser ler os comentários das outras pessoas, responde também com alguém, com uma pessoa que tá ali, que respondeu algo, você escreve Baruch Hashem, ou proteção selada. Porque quando a proteção é coletiva, ela se fortalece. Agora vem uma parte que muita gente interpreta mal e só escuta pela metade. Quando eu falo sobre proteger a palavra, sobre não responder com detalhes, sobre não expor tudo para qualquer pessoa, algumas pessoas pensam que isso significa ficar frio, distante, desconfiado ou até julgamento. E não é isso. Não se trata de fechar para o mundo. Trata-se de entender a diferença entre a abertura consciente e a exposição inconsciente. A abertura consciente é quando você escolhe deliberadamente compartilhar algo importante com alguém específico, no momento certo, sabendo que aquela pessoa tem maturidade emocional para receber aquilo sem contaminar. Exposição inconsciente é quando você fala no automático, quando responde sem pensar, quando despeja informação para qualquer pessoa que cruza o seu caminho. A verdade é que na maioria das vezes, quando alguém pergunta como você está, não está realmente pedindo um relatório da sua vida. É simplesmente uma questão social, uma forma de manter uma conversa cordial. E é justamente por isso que a sua resposta não precisa carregar mais peso do que isso. Neutralidade não é frieza. Neutralidade é inteligência direcionada. Agora deixa eu te explicar e te passar um ritual bem simples e prático. Mas ele é completamente simbólico. Durante esses próximos 7 dias, toda vez que alguém te perguntar como você está, você vai aplicar a resposta protegida. Reconhecimento do divino, neutralidade e redirecionamento. E além disso, todas as noites antes de você dormir, você vai fazer o seguinte. Coloca a mão direita sobre o peito, respira fundo 3 vezes e diz em voz baixa com presença. Baruch Hashem. Minha vida está protegida. Minhas bênçãos estão seladas. Minha palavra é consciente. Meu campo está fechado para a inveja e aberto para a abundância. Repete isso durante 7 noites seguidas. O número 7, na tradição cabalística, representa o ciclo completo. Aquilo que se fecha no 7 passa a sustentar por si só. E depois de algum dia você vai perceber algo curioso. Sua forma de responder muda naturalmente. Você não precisa mais se vigiar. A palavra certa ela vai sair sozinha. E junto com isso, muitas pessoas, interferências, tudo vai começar a desaparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu campo deixou de estar aberto o tempo todo. Agora um aviso que eu deixo, e é importante. Não transforme esse entendimento em uma espécie de paranoia. Não comece a ver inimigos em cada pessoa, não se torne uma pessoa rígida, desconfiado ou amargo, porque isso seria apenas outro tipo de desequilíbrio. Proteção espiritual não é medo, é discernimento, é sabedoria, é saber quando abrir e quando se fechar. Os antigos diziam, o que é sagrado não se exibe, e o que é sagrado se guarda. Sua vida, ela é sagrada. Suas conquistas são sagradas. Suas palavras são sagradas. Sua família é sagrada. Sua casa é sagrada. Se depois de ouvir tudo isso, você sentir um alívio, como se algo finalmente tivesse explicado, esse é um sinal de reconhecimento interno. Não é uma verdade minha, é uma sabedoria antiga que atravessou séculos e ela porque funciona. A pergunta, como você está, não precisa mais ser uma armadilha. Pode se tornar um selo de proteção toda vez que você responde com consciência. Você não deve detalhes da sua vida para ninguém. Sua história é sua, o resto é ruído. Que sua palavra seja bênção, que seu silêncio seja estratégico e que aquilo que é seu
encontre espaço para permanecer. Baruch Hashem.